A Bíblia nos conta que há muito tempo atrás havia um homem chamado Abraão. Esse homem, ele morava com a sua família, com a sua parentela, e ele era uma pessoa considerada de sucesso naquela época, uma pessoa estabilizada. Só que chega um determinado momento da sua vida que Deus fala com ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E lá eu farei de ti uma grande nação, e você será uma bênção. Agora imagine só, naquele momento Abraão recebe essa promessa. Deus pede para ele que ele saia do meio dos seus familiares. A primeira coisa que Abraão precisa fazer é sair da sua zona de conforto. Ele precisa deixar os seus parentes, a sua rede de apoio, tudo aquilo que ele havia conquistado até aquele momento, ele precisa deixar para trás. Se nós fôssemos trazer para o dia de hoje, Abraão seria um empresário de muito sucesso, de muitas posses, e havia conquistado tudo o que precisava. E além de tudo, ele tinha toda a sua família junto com ele. Mas Deus pede que ele saia do meio daqueles que ele mais amava. E o mais incrível é que Abraão ele não contende com Deus, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Agora imaginem só, toda a trajetória de Abraão, conforme ele ia caminhando e confiando em Deus. Imagine que cada lugar novo que ele chegasse, quem sabe passasse pela sua cabeça: será que esse é o lugar da promessa? Será que é aqui que Deus quer que eu fique? Mas Deus pedia que ele caminhasse mais um pouco e seguisse adiante. E conforme o tempo foi passando, Abraão foi obedecendo a Deus e Deus foi direcionando ele até o lugar daquela promessa. Então finalmente Abraão chega à tão esperada terra que Deus havia te prometido. Só que ainda faltava algo. Abraão e Sara, naquela época eles não tinham filhos e já eram avançados de idade. E Deus chama Abraão uma certa noite e fala: Abraão, sai da tua tenda, olhe para o céu, tenta contar as estrelas. Assim como as estrelas que estão no céu, você será pai de uma grande nação, a sua descendência será numerosa. E Abraão, quem sabe naquele momento, pode até ter pensado: mas como eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho nenhum filho? Eu sou avançado de idade, a minha mulher é avançada de idade. Como isso pode se cumprir na nossa vida? Só que o mais importante é que Abraão não questiona. E mais uma vez, ele coloca toda a sua fé e toda a sua confiança em Deus. E o tempo passa e a Bíblia vai dizer que realmente Sara fica grávida e ela dá à luz a um lindo filho. E o nome daquele menino era Isaac, o filho da promessa, uma criança tão amada que por tanto tempo eles esperaram. Agora eles estavam vivendo o seu sonho, aquilo que eles mais pediram a Deus havia se concretizado na sua vida. Só que mais uma vez, Deus faz um teste de fé com Abraão. E Deus fala a Abraão: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e me oferece em sacrifício. Imagine que situação! Nossa, tanto tempo Abraão orou, tanto tempo Sara orou. A Bíblia fala que Isaac era um motivo de riso dele. E agora ele precisa entregar seu único filho em sacrifício. Só que Abraão ele não vai questionar a Deus o porquê que Deus está pedindo seu filho em sacrifício. Ele mais uma vez vai obedecer a Deus. Mais uma vez vai colocar a sua confiança em Deus. Porque Abraão ele sabia o Deus que ele servia. E ainda que Isaac viesse a morrer naquele momento, ele tinha toda certeza que Deus ele era tão poderoso que ele poderia fazer com que Isaac voltasse à vida. E Abraão ele segue com seu filho para oferecer em sacrifício, mesmo com o coração apertado, porque ele iria oferecer aquilo que era mais valioso para ele, aquilo que ele havia chorado e pedido por muito tempo. E quando chega o momento dele oferecer o menino em sacrifício a Deus, Deus envia o anjo e fala para Abraão: Abraão, não faça mal ao menino, porque eu vi que o seu coração realmente é sincero. E Deus preparou o sacrifício por aquele momento. Mais uma vez, Abraão teve a sua fé honrada. Mais uma vez,
aquilo que ele realmente havia colocado em Deus, a sua confiança. Ele tinha certeza que Deus iria intervir até o último momento. E Deus realmente surpreende Abraão. E pela fidelidade de Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão ele teve uma descendência numerosa. Hoje, Abraão é considerado o pai da fé. E de Abraão nasceu uma nação que seria reconhecida pelo seu relacionamento com Deus, a nação de Israel. Olha que história extraordinária que Abraão viveu. Mas por que ele viveu tudo isso? Porque ele decidiu confiar em Deus, crer em Deus, ir além daquilo que ele estava vendo naquele momento. Ter fé é muito difícil, não é fácil. Mas aos pouquinhos, a Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já basta. Você pode dizer para um monte, sai daqui, vai para lá, porque se você tiver fé, isso vai acontecer. Deus pode acrescentar a sua fé. Realmente vai chegar momentos que, quem sabe, você vai olhar as circunstâncias, eu não sei o que Deus te prometeu. Quem sabe, Deus prometeu para você a restauração do seu casamento. Quem sabe Ele prometeu que você seria um empresário de sucesso. Quem sabe Deus te disse que você seria curado. Só que você está olhando nesse momento para as circunstâncias, para o tempo que você está vivendo, e está tudo ao contrário. A doença está avançando, a sua empresa está indo de mal a pior, o seu casamento está sendo destruído pelo inimigo e você tem se questionado, mas Deus, o Senhor prometeu. É uma promessa tua. Eu coloquei a minha confiança no Senhor, por que eu não estou vivendo isso? E a fé vem justamente para isso. É para você olhar além do que os seus olhos conseguem ver. Aonde você tem visto morte, a fé vai fazer com que você enxergue a vida. Aonde você tem visto a falência, a fé vai fazer com que você enxergue a prosperidade, a bênção de Deus sobre a sua casa. A fé nos leva a crer em coisas que nós não vemos. Não perca a esperança, não pense que porque você está passando por esse caos, por essa crise, por essa dificuldade, você não vai alcançar a tão esperada promessa. Tenha paciência, tenha perseverança. Dia após dia, coloque a sua confiança no Senhor. Creia que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não deixa que o medo, que a incredulidade, que a dúvida paralisem você. Não deixa que isso impeça de você viver as promessas de Deus. Muitas pessoas talvez vão falar que você é louco por estar confiando e crendo em um Deus, mesmo quando as coisas estão contrárias na sua vida. Mas eu posso te dizer com toda certeza que vale a pena confiar em Deus, porque Ele pode fazer por você aquilo que Ele te prometeu. Não importa o tempo que vai levar para se cumprir essa promessa, mas quando o momento chegar, você vai viver coisas tão abundantes em Deus, que você realmente vai falar, olha, valeu a pena esperar em Deus e viver todo o tempo de sofrimento. Valeu a pena confiar, porque hoje Deus está me fazendo viver aquilo que eu tanto pedi a Ele, aquilo que eu tanto sonhei. Deus sabe de todas as coisas, assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele fez na vida de Abraão e tantas outras pessoas na Bíblia que decidiram viver pela fé, que decidiram colocar a sua confiança em Deus. Ele vai fazer por você. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida? Se existe uma promessa de Deus, simplesmente descanse, simplesmente coloque a sua confiança nele, porque no momento certo, Ele vai fazer na sua vida. Hoje o dia pode ser de luta, hoje o dia pode ser de dificuldade, mas tenha certeza que o amanhã, Deus já preparou uma bênção para você. No amanhã, Ele já preparou o cumprimento da sua promessa. Só que é necessário passar pelo processo. É necessário viver cada etapa. Abraão não pulou etapas. Abraão abriu mão de tudo. Abraão abriu mão da sua prosperidade, das suas riquezas, para recomeçar em um lugar estranho, em um lugar que ele nunca havia estado. Mas a obediência de Abraão e a fé dele fizeram com que ele vivesse tempos extraordinários. E assim como ele fez na vida de Abraão,
Ele vai fazer na sua vida. Se você está passando por alguma coisa e ainda não colocou completamente a sua confiança de Deus, eu te convido a partir de hoje, começar a confiar nele. Começar a colocar os seus medos e dificuldades no Senhor. Porque tudo que Ele te prometeu, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Talvez você ache que esteja demorando, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus, Ele sabe até onde nós conseguimos carregar, até onde nós conseguimos suportar a dor, a aflição. Ele passa conosco todo o processo. Então coloque tua fé no Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias, porque senão isso vai te parar. Pare de olhar para o problema. Comece a olhar lá na frente. E quando chegar esse tempo na sua vida, se Deus falar para você, olha, sai do lugar onde você está, vai para outro lugar, ou comece algo. Se Deus que te deu a palavra, não tenha medo, não tenha dúvida, porque Deus se responsabiliza por você. Deus cuida de cada detalhe. Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você se decepcionando. Assim como Ele fez na minha vida, tudo que Deus me prometeu, tudo que Ele me pediu para fazer, Ele não me desamparou. Ele cuidou de mim em cada detalhe da minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer com você também. Mas não se desespere, não tenha medo, porque Deus não perde o controle nem por um segundo. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está precisando. Creia que a partir de hoje, os seus dias serão abençoados. Creia que aquilo que você não está vendo vai se cumprir e se concretizar na sua vida. Muito obrigada e que Deus te abençoe.